Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. Você já tá vendo o nome do meu convidado aí, porque aqui a gente não tem suspense, não é ao vivo, não é nada. Então, hoje vai ser um papo bem bacana, mas antes eu quero lembrar você que aqui na descrição tem o link do e-book Como Criar Novas Oportunidades de Trabalho. Então, clique aqui e vai conferir esse e-book que tá maravilhoso e tá mais barato que um McLanche Feliz. Sem mais delongas, Carminati. Eu acho que eu sou a única pessoa que chama de Carminati. Não, tem bastante gente. Ah, é? Ah, eu fico mais satisfeito. Não, é porque eu acho que, não sei, o nome tem uma sonoridade. Então essa galera chama Eu acho bastante, legal, né? eu acho legal. Carminati. É. Pô, vou falar com Carminati. E eu já te falei do programa que eu quero Eu ter tento esquecer desse nome, mas toda vez que eu lembro de você, eu lembro do talk show Carminati. Carminite, exatamente. Vai ser um sucesso. Tudum-dum. Nossa. O talk show que mais cresce no Brasil. Não, eu tava tentando entender a relação com o Big Mac. Ah, porque é barato. Porque, na verdade, a relação é que eu já trabalhei no McDonald's. Achei que era, sei lá. Não, é que eu Só já... uma mesa de peso, assim... Não é. Pô, um McLanche Feliz, cara, pra nós... Não deixa a gente feliz nem a pau. Não. Mas eu já trabalhei lá, então por isso que eu faço essa relação. Eu fui funcionário do Arcos Dourados. Legal. Há um dia só. Que eu não voltei depois. Que realmente você odiou. Cara, acho que eu não posso nem falar que eu odiei, porque não deu nem tempo, né? Porque foi um dia. Eu trabalhei, cara, um período. Eu entrei 2 da tarde, saí 8 da noite, se eu não me engano. Aquele período básico ali. Cara, horrível. Sério? Uma sensação de... Não, mas assim, horrível não o trabalho do McDonald's. Horrível a minha sensação ali. Tá. Na época eu tava com 16 anos, 17 anos, uma coisa assim. Cara, pô, sem experiência, eu sou bom pra falar hoje, sei me articular bem e tal, mas naquela 16 época... anos, ninguém, né? Nossa, velho, tipo, aí me colocaram pra pegar os pedidos, eu olhava pra tela, qual que é o pedido? E perdidaço. Nossa, mas eu saí assim, tipo, achando que eu era um... Pedido de tipo, fornecedor? Não, pedido atendendo as pessoas. Não, mas na Arcos Dourados? Arcos Dourados eu digo que é o nome, é uma razão social, né? Ah, tá. Eu achei que você trabalhava Você foi fazer tipo um... Não, fui atendente do McDonald's. Não, tá. irmão, atendente do McDonald's. Eu falo Arcos Dourados porque... Ah, não, mas aí é foda, cara. É triste. Pra quem não tem nenhuma experiência nem nada, nossa. E lidar com gente... Eu não sei se posso usar o termo, mas escrota mesmo, né? Que às vezes o tempo todo tá ali pra te encher o saco. Aí às vezes não tem muita paciência nem nada. Enfim. Bom, mas eu quero falar com o Carminati hoje, ó. Aqui vai ser um papo legal. Começou meio merda, porque eu falar da... Não, foi bom. Não, o McDonald's começou meio merda pra mim. Vamos falar de comer no McDonald's. Boa. Mas, ó, o papo hoje é sobre futuro. E eu estou aqui com um cara que estuda sobre o futuro. Sim. E eu quero fazer a primeira pergunta já. O que uma pessoa estuda sobre o futuro, cara? Assim, objetivamente. Objetivamente, a ideia do futurismo, futurologia, tem termo pra caramba aí, né? Futurismo, futurologia, Perfeito. future thinking... Você ia soltar esse termo, né? É como se fala, né? Eu não gosto dessa questão de ficar pondo inglês em tudo, né? Vamos fazer um coffee break para mudar o mindset. É horrível, né, cara? Não, é ridículo. Mas tem coisa que tem o nome porque veio que de lá. Próprio, né? Eu não tenho como traduzir samba. Né? É um termo nosso. Então, porque surgiu aqui, enfim. Tem coisa que surgiu lá e tal. Mas não é como samba, né? Future thinking eu posso traduzir para pensamentos futuros. Ok, então não vai causar um dano. Nossa, olha o cara. Não vai ofender toda uma cultura. Não vai ter esse problema. Então, é um trabalho com pensamentos futuros. Tá. Né? E pensamentos futuros, habilidades futuras no geral, envolve... É muito multidisciplinar, é multidisciplinar, assim, porque envolve muita coisa. Você precisa de muita referência para conseguir ter muita ideia de cenários possíveis. Okay. E qual que é o objetivo de tudo isso? É eu encontrar cenários que eu desejo dentro dos cenários que são possíveis e me ancorar nesses cenários que eu desejo. Então, existem futuros
possíveis, existem futuros que são plausíveis, né? Que possível é muita coisa, né? Mas dentro do possível tem um que é mais plausível, que é mais fácil. E aí dentro daquilo, ou não necessariamente está no plausível, você pode encontrar um caminho que é o preferível, que é o que você está buscando, dentro dos cenários possíveis que você compôs. É o que você deseja que aquilo Você aconteça. deseja. E para isso você tem que, aí sim, ir para um setor de planejamento, para colocar isso dentro de uma estratégia. Então o futuro nada mais é do que uma forma de comprometimento. E os estudos de futuros, todos, desde os que são mais mercadológicos até os que são não tão mercadológicos, mas organizacionais, ou que envolvem tecnologias exponenciais e diversas coisas assim, todos têm como principal objetivo encontrar cenários desejáveis e construir o caminho até eles. Por isso que a gente não fala estudo de futuro. É sempre no plural. Porque se eu falar, não, vou te fazer um estudo de futuro, eu já estou identificando que existe um e que eu estou prevendo. Certo. Aí é Nostradamus, aí é Búzios. Quer dizer... É porque são coisas que vão depender de outros fatores do qual você não controla. Então, por isso que não tem como a gente determinar que é um único futuro. Exatamente. É essa linha de raciocínio. Exatamente, porque você não tem como prever. Não existe isso. Você tem como estudar possibilidades. Quais estão mais próximas, quais estão mais distantes, quais a gente quer, quais a gente não quer. Isso baseado numa gama imensa de variáveis. Então, a ideia é que eu não controlo essas variáveis, né? Da mesma forma que se eu quero... Eu vou te dar um exemplo de estudo de futuro que a gente faz há muito tempo. Legal. E que é cotidiano. Previsão do tempo. É um tipo de estudo de futuro. Perfeito. Eu estou fazendo um trabalho de previsibilidade para entender o tempo, para entender o clima amanhã, etc, etc. Eu não sei se vai chover, se não vai chover, se vai ventar, se não vai ventar. Vai cair uma casa, se vai dar um terremoto. Terremoto acho que não entra na previsão do tempo. Mas é porque está na... Um tornado entraria, vai. O tornado entraria. Ou tá dentro dessas ciências aí climáticas, né? Não sei, não sou dessa área. Mas, enfim, o que acontece? Nesse caminho, existem muitas variáveis para definir se amanhã vai chover ou não. Eu tenho a pressão atmosférica, eu tenho a velocidade do vento, eu tenho o clima, a temperatura em si, eu tenho a umidade do ar, eu tenho um monte de variável, cada uma com suas próprias variáveis, ou seja, cada uma responde por si em diversas... Como que eu determino a pressão atmosférica? Vai de onde você está, a altura que você está, um monte de outras variáveis. Mas beleza. Todas essas variáveis, com suas próprias variáveis, têm sistemas independentes, funcionam independentemente, e eu estudo todas elas para tentar, a partir daí, falar, bom, se essa está assim, essa está desse jeito, essa está desse outro, essa está desse outro, a possibilidade é que amanhã a gente tenha cenário onde vai chover tantos milímetros, blá, 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 blá. Eu fiz uma previsão, né? Ou uma aposta. Eu coloquei um cenário ali possível. A mesma coisa com as questões humanas, comportamentais, sociais, etc. Eu tenho como fazer pesquisas com inúmeras variáveis. Que aí é talvez até mais variáveis do que para o clima-tempo, porque eu estou falando de gente. Sim, né? Pessoas que aí vai abrir muito mais ainda o leque de variáveis. Muito mais e, além disso... Se eu falo para a pressão atmosférica que ela está, eu não sei como se mede, se é de 1 a 2 ou de A a B, enfim. Se eu falo, hoje você está, a pressão atmosférica, você está 3. E ela vai falar assim, e eu tô 3? Então você vai ver, amanhã eu vou vir em 0. Só porque você falou. O clima-tempo não responde à previsão. Já quando eu faço uma previsão social, humana, enfim, de comportamento humano ou da sociedade, eu tenho o risco dessa previsão alterar a coisa que eu previ. Porque a sociedade pode... O mercado, você faz uma previsão da Bolsa de Valores. Se é um Bloomberg da vida, um canal de Bolsa de Valores super famoso, ou uma pessoa respeitada na área, você faz uma previsão. Olha, se eu fosse você, eu acho que as bolsas vão cair, então eu venderia suas ações o quanto antes. E aí o que as pessoas fazem? Vendem, aí a bolsa cai de fato. Por conta da previsão, não necessariamente ela ia cair se não tivesse... Enfim, então essa é a complicação para as previsões sociais. Né? Cara, mas é muita variação. Muita. Aí você falou de ser humano,
piorou ainda. Hoje você estuda, assim, basicamente em qual ramo do futuro? Qual ramo do futuro foi bom, né? Do futuro. Qual ramificação do futuro você está estudando hoje? Mas você tem razão. Tem vários caminhos aí, né, dentro. Tanto que tem uma questão terminológica que as pessoas brigam e que pode mudar do que você está falando. Então, por exemplo, a gente zoou aqui do future thinking, não sei o quê, mas tudo isso, cada um vai acabar determinando um ramo, mais ou menos. Se você falar em futurismo, eu considero futurismo, isso é muito pessoal, eu considero o termo futurismo como palavra, que se refere a um movimento artístico, estético, que existiu nos anos 70, na arquitetura, enfim, em várias questões. Tem gente que acha que esse é o termo principal para se definir dos estudos de futuro no geral. Mas aí você tem outros. Tem o foresight, por exemplo. Foresight é o que a gente faz com pesquisa de mercado emergente. É um futuro para daqui pouquinho tempo. Então você faz aquela avaliação de tendência, de coisas assim, né? E tendência tem que ser tendência. Tendência é uma coisa que está acontecendo, mas está começando, que tem um potencial grande para espalhar. Não é uma coisa que já aconteceu. Que nem eu não sei quando foi que eu vi uma pesquisa, acho que ano passado. E aí vi, tendências do ano, K-pop. Eu falei, não é. K-pop é tendência de 2016, cara. Você vai me falar uma coisa que já é... É tipo falar de NFT hoje. Não, é tendências a desaparecer. É NFT. Mas não é, bom, tem Foresight que entra mais nessa parte de estudo de tendências, etc. Mais mercadológico, por assim dizer. E aí você tem outros estudos. Tem estudos de ancestralidade dentro do futuro, futuros ancestrais. Isso é uma área futuros ancestrais? É muito legal isso. Parece bizarro. É um pouco. Parece redundância. Não, parece... nem redundância, parece... Paradoxo. Isso, né? Paradoxo. Não é redundância, paradoxo. Mas é que muito... o Murilo Gun tem essa frase, não sou o maior fã dele, do mundo, mas ele tem essa frase que é boa, que é e se o futuro for mais parecido com o passado do que com o futuro? Isso a vida é feita de ciclos. Ou não é nessa linha que ele pensa? Eu não sei exatamente, mas eu, por exemplo, não penso ciclicamente. Não acredito nisso. E aí entra um outro estudo muito louco, que é a natureza ontológica do tempo. Porque parece bizarro, mas o que é o tempo? Né? Como que eu estudo o tempo? Como que eu entendo? Com qual mentalidade eu vou enxergar o tempo? Porque a gente fala, beleza, o tempo está aí, a gente tem uma maneira ocidental, quase britânica... industrial de enxergar o tempo. Totalmente linear. Né? O tempo é de A para B, de B para C, enfim. Tudo linear na nossa visão, nossa mentalidade atual. E não necessariamente. Por que é linear? Né? Se for linear, então o passado e o futuro, eles, de uma certa forma, estão já definidos ou pré-definidos e existem em algum lugar. É onde? Se algo existe, ele tem que estar. Perfeito. Cara, aí a gente entra numa noia filosófica de infinita. Eu tô aqui pra isso. Infinito. Porque existe um ramo de compreensão do tempo que fala que não existe passado e não existe futuro. Só o tempo. Só o presente. Só o agora. Só, né? Tipo assim, mas aconteceu isso e Abraham Lincoln... Ele não existiu. Não existiu o passado. Só existe agora. É uma noia boa. Né? É uma noia boa. Eita. Mas se você começa a se aprofundar, Sim. você vai noiando junto. Okay. Né? E daí tem onde, assim. Eu sou de uma visão, eu acredito num tempo que ele é uma espiral. Porque ele não é um ciclo, nada se repete, mas tudo se refere. Então, é uma espiral crescente. Ele vai fazendo assim. Então, de certa forma, eu retomo movimentos que são aparentemente cíclicos, mas eles não voltam iguais. Eles voltam... Voltam com referências. Voltam com referências daquilo, mas com outra cara. Perfeito. Né? Se você pega... Tipo, a bag de hoje em dia é a pochete antigamente. Exato. A moda usa muito isso. A moda tem até um prazo. Ela Sim. fala que as coisas acontecem mais ou menos numa média de 20 anos, que é tão louco, porque 20 anos é a média que dura uma geração humana.
Então, é só 20 anos? Não que você vai morrer. Não, sim, mas é só 20 anos essa... Se mede mais ou menos em 20 anos. Caramba. E vem diminuindo. Para você considerar que teve tamanha mudança a ponto de falar, essa geração não é mais aquela. Nós estamos falando de outra espécie já. Cara, você falando tudo isso, falando da moda, né, ser 20 anos e tá diminuindo, e falando da relação do tempo, por que a nossa relação do tempo parece que ela... Quanto mais a gente fica velho, mais parece que a gente tem menos tempo. Antigamente parece que não era assim. Eu acho que isso tem a ver com o sistema mesmo. Não estou falando mal ou bem do sistema capitalista. Eu sempre vou agir como o tempo mesmo. Tipo, eu olho, mas eu não tenho como em tudo saber ou opinar, enfim. Mas eu entendo que isso não é uma questão de que todo mundo que está ficando mais velho está se sentindo assim. Nós, da nossa geração, estamos ficando mais velhos, estamos nos sentindo assim. A minha avó não se sente assim. O meu pai, não sei. Mas pessoas que eu conheço que são bem mais velhas que eu não se sentem assim. Sentem sim que o mundo está num sufoco, num desespero. Mas essa questão nossa de parecer que a cada dia a gente acorda com menos tempo, de fato é. Mas a gente... essa sensação é muito própria do nosso estilo de vida. E aí eu tenho algumas especulações, né, Vamos lá. em cima disso. Quero conhecê-las. Porque, assim, do que tudo é feito, né? Do que é feito as coisas que eu tenho, do que é feito o dinheiro, tudo é feito de tempo, energia e recursos que eu possa ter. Eu até acho que tem outras coisas que entram nessa equação, mas não é o momento. Eu preciso almoçar amanhã. E para eu almoçar, eu tenho que comprar o almoço. Eu tenho que comprar as coisas. Eu tenho que fazer o almoço. Eu tenho que lavar a louça. Tem várias coisas que implicam o meu almoço. Perfeito. Amanhã. Todas essas coisas exigem de mim tempo, energia, ou recursos, ou as 3 coisas, ou 2, enfim. Né? Mas essas 3 coisas vão ser requisitadas. Perfeito. Então, assim, quando eu tenho um aparelho celular, quando eu tenho uma televisão, quando eu tenho Netflix, quando eu tenho trilhão de coisas que a gente tem hoje em dia, a grande maioria veio pra gente com uma única promessa embutida, que era mais tempo. Então, por que você ainda faz as coisas desse jeito, se você pode fazer desse jeito? Se você fizer com esse copo ao invés desse, que é o antigo, você vai ter mais tempo para tua família, para os seus amigos, não sei o quê. Beleza. Se você comprar essa faca ao invés dessa, você vai ter mais tempo. Se você comprar essa fruta que já vem, essa banana que já vem descascada dentro de um isopor, você vai ter mais tempo, porque você não perdeu aquele tempo descascando a banana. Se você colocar N na resposta e não S, N e não escrever não, N ou S, você economizou 2 letras, você ganhou tempo. Tudo que a gente faz na vida é basicamente para aumentar a produtividade, para poder ganhar mais tempo. Acontece que quando o mercado entendeu isso, ele passa a vender tempo para a gente vai comprando tempo desesperadamente, a gente esquece que tudo isso que eu estou adquirindo me custou tempo para adquirir. Então, as coisas que necessariamente eu poderia fazer dentro de um tempo, e aí eu comecei a comprar coisas para economizar esse tempo, isso, para eu garantir a compra dessas coisas, para eu garantir a manutenção dessas coisas, eu tive que gastar tempo e energia. O dinheiro não surge sem tempo e energia. Sim. De qualquer que seja. Ah, não, mas o meu dinheiro eu herdei. Tá, tem tempo que você teve que esperar para herdar. Tem energia de alguém investido ali. Enfim, tempo e energia é feito. Mas o meu foi da bolsa, eu sou um grande investidor. Você tem que esperar. Você não põe tira. É tempo. Então, de qualquer forma, beleza. Então, eu não vou... Eu tenho... Esse software que eu pago, um aplicativo que eu pago R$10 por mês, eu tenho isso aqui que é não sei quanto, esse aqui me organiza, esse aqui não sei o quê. Tudo isso que está te prometendo tempo, na verdade está te consumindo todos os tempos que você possa ganhar para fazer que aquilo aconteça ou para manter aquilo existindo na tua vida. Então, na minha ideia, a gente tem tanta coisa para adquirir tempo e essas coisas custam tempo.
Entende? Isso Ou é seja, paradoxal para mim. correr atrás do próprio rabo, Corre. se você for ver. Exatamente. Porque você corre, faz, não sai do lugar, tá sempre atolado, tá comprando um monte de coisa, tá adquirindo um monte de coisa e tá ali cansado ainda, falando, nossa, preciso de tempo. Um E como celular é que... novo. Então, aí, mas beleza. E... Beleza, estamos presos? Cara, Como é que a gente quebra esse ciclo? Não sei. Eu acho que é uma questão... Se você souber, deixa nos comentários aqui, E pelo o amor final, de Deus. eu acho que é uma questão geracional. Tá. Eu não vejo, por exemplo, eu tenho um irmão mais novo de 19. Ele fez 19 agora. Eu não vejo isso como uma realidade da geração dele. E menos ainda eu vejo como uma realidade da geração do meu filho, que tem 2 anos. Eu acho que vai ser uma outra questão ainda. Mas eu, sinceramente, acho que a nossa geração se prendeu a isso. A nossa geração... Ganhar tempo e ser produtivo? Há um mito de produtividade que é irreal. Essa produtividade que a gente fala, não, mas aí eu acordo 4 da manhã, se você... E tá cheio de podcast, cheio de não sei o que lá do Red Pill, do caralho, da não sei o que. Desculpa. Fica à vontade. Fica à vontade. Que vem te falar que você tem que ser produtivo, que o legal é ser produtivo. E é isso que tá acabando, porque você tá se matando de achar que a produtividade é fazer mais. Quando para mim, necessariamente, produtividade é fazer melhor. E fazer melhor implica fazer menos. Sim. Né? Então, eu acho que a gente caiu num mito aí de se trabalhar muito... É muita ideia que foi se acumulando. Se trabalhar muito, vai se dar bem. Se você não dormir... Agora, o discurso mudou. O discurso mudou, que é a questão de você... que nem acho que lançou um livro, né? Trabalhe 4 horas por semana, por dia, não sei, mas é uma coisa assim. Mas agora o jogo tá virando. Parece que já não dá mais certo falar que é para trabalhar muito, agora estão diminuindo. Eles têm que te vender alguma coisa. Cara, eu vi um seriado na Netflix que fala sobre a relação do dinheiro. E ele fala que sempre existiu pessoas prometendo alguma coisa que, na verdade, ela só tava ganhando em cima daquilo. É bizarro isso, cara. É a base, né? Todo dia acorda um otário e um esperto. Esses dois se trombam, dá negócio. Agora, mas não é que é um otário, na verdade, nem que é um cara espertalhão. Não que ele não seja, mas a ideia é que a gente está envolto nessa grande narrativa de que é assim que a vida é, de que esse é o grande pulo. Então, quando vem alguém e fala assim, tá vendo? Essa narrativa, você já está confortável nessa ideia. Eu não preciso te explicar, né? É a ideia que eu motivar, não já preciso tá te motivar. ali. Você tá na beira do precipício. Eu só venho e falo, então, cara, vamos. E com a mão nas tuas costas. Então, esses caras aí também estão desesperados. Também precisam ganhar a vida. Então, cara, que jeito que eu achei? É um jeito legal? Legal no sentido jurídico? Sim. É legal. Moral. Agora, é moral? Aí, moral não põe comida na mesa. Depende do ponto de vista, né? De questão de moral ou não. Não, mas porque também ele pode sempre falar que você não... Que é pior ainda, né? Mas você leu o meu livro? Li e não deu certo. Mas então você não fez direito. Aí entra uma coisa que a Universal fala muito, né? Vou lá, queimei meu carro. Isso eu posso falar porque eu vivi pessoas na minha vida fizeram isso, passaram por isso. Beleza. Mas dei meu carro na Fogueira Santa, então. Você não teve fé o suficiente. E aí? Aí é fácil, né, amigão? É intangível. É intangível. Como que eu meço fé? Como que você mediu de 0 a 10 minha fé? Não dá. Não, mas eu senti. Bom, aí é subjetivo, cada um. Então fica muito fácil. Sim. Né? E tudo isso e a gente usa fé para tudo. Essa galera aí, esses coaches todos desse tipo, todos eles nascem do mesmo discurso de fé. Tanto que fala foco, força, fé e não sei o quê. Todos eles. Sim. Então não é uma coisa que é muito nova. E como você falou, agora eles estão descobrindo, beleza, isso aqui não está colando mais, vamos para esse outro. Vamos dar um discurso aqui para continuar. É. Mas falando a respeito
de futuro, falando a respeito de produtividade, em fazer melhor, fazer menos para fazer melhor, o que você vê? A gente está no podcast que a gente odeia o trabalho. Não, a gente não odeia, a gente só tem o nome. Mas o que você enxerga como futuro para o mercado de trabalho? Com tantas mudanças que nós tivemos aí em relação à pandemia, que mudou um pouco esse contexto, que foi mais uma variável que ninguém esperaria. Eu acho que isso em 2019, 2018, ninguém esperaria essa mudança que teve de home office, de poder trabalhar em vários lugares e tudo mais. Como um cara que estuda esse futuro, essas tendências, se eu posso assim dizer, enxerga o mercado de trabalho daqui para frente, no sentido de como as pessoas vão estar atuando. Se vai ser home office, vai ser... ou não estão atuando. E aí depois vem mais uma perguntinha aí de... Eu acho que a própria ideia de falar de que as pessoas vão estar atuando em algum mercado de trabalho já é uma previsão. Porque existe grandes possibilidades aí para grande parte da população não estar trabalhando, estar fora do mercado. E não é que está desempregado, ou que, é o que tem é o tal do lumpen, ou lumpen proletariado, é um termo que se usa para dizer a pessoa que ela não tem espaço laboral na sociedade. Ela não tem... Não é que ela está desempregada e pode arrumar um emprego. Não existe espaço para essa pessoa nesse sentido na sociedade. E isso vem aumentando, existem pessoas assim, porque não tem. Mas como assim? Ela não se encaixa em nenhuma atividade? Também, mas porque não existe, não tem mais espaço. Por exemplo, a gente hoje tem uma média no Brasil que é uns 10% de população desempregada, considerada desempregada. Acho que está nessa média. Não me responsabilizo por esses números, porque... Instituto Datacu. Mas eles veem esse número... A grande tendência é aumentar. Não de desempregados, porque desempregado é uma pessoa que está numa situação onde ele está transitório. Mas é porque não existe situação profissional para essa pessoa. Então, assim, ele pode trabalhar com... ele faz trabalho de vender suco na frente da casa dele. Tá bom. Beleza. Ele pode fazer isso. Existe mercado para ele fazer isso? Hoje existe, mas a gente está falando de uma situação de mundo onde isso pode chegar a níveis onde nem isso existe de mercado para essa pessoa. Algumas pessoas têm previsões bem negativas com isso. Tem possibilidade de cenários bem pessimistas. O Yuval Harari, por exemplo, que é um cara que a galera fala muito, tá no hype assim, dele e tal. Eu gosto dele, mas eu tenho também algumas... a gente pode gostar e não gostar. Cara, eu acho maravilhoso quando a pessoa fala, eu gosto dessa pessoa, mas em alguns pontos eu discordo. Pô, quer dizer que você pensa a respeito do que ela fala. Exatamente. E não é tipo, amo, odeio. Não é sentimental, é racional, caramba. Tem coisa que ele fala que eu acho muito legal, tem coisa que eu falo, cara... Não dá, né? Isso aí não tem nada a ver. Mas ele fala uma coisa que a gente está num mundo onde 20% da população do mundo pode não ter espaço laboral. A gente pode estar vivendo, pode chegar numa situação de 20% da sociedade sem trabalho, sem espaço de trabalho na sociedade. E aí, enquanto sociedade, a gente vai ter que pensar o seguinte: o que é que eu vou fazer com essas pessoas? Como a sociedade vai manter? Porque as pessoas estão ficando mais velhas, e com a tecnologia, com a medicina, com não sei o que, as pessoas estão envelhecendo mais. Sim. A população está envelhecendo mais. Não está morrendo tão mais jovem, né? E as pessoas jovens não estão pagando a aposentadoria desses mais velhos que estão se acumulando. Porque estão em trabalho informal, porque não estão trabalhando, porque de alguma forma não está entrando dinheiro e está saindo muito dinheiro. A crise nisso daí vai ser grande. Certo. Mas em questão que trabalho eu posso esperar ter para o futuro, né? Tem vários futuros aí que a gente pode medir. Tem um futuro emergente, que é de hoje para 2 anos, mas tem futuro, falando futuro de 10, 20 anos, aí a gente entra numa... São muitas variáveis aí que você pode... Vai acumulando variável cada quanto menos segundo, tempo, diminui as variáveis. Exatamente. Eu posso falar, daqui 1 minuto eu sei que eu vou estar sentado aqui. Ai, que bom, hein? Então, mas se eu falar daqui 2 dias, eu não tenho. Já muda um monte de variáveis. Enfim. E aí o que acontece? Eu tenho essas tecnologias como inteligência artificial, que inegavelmente a gente tem que falar, porque pela primeira vez se tornou de massa.
Já existia e tal. Mas o acesso era para grandes empresas, para não sei o quê. Agora, galera, tô usando de graça. Ou pra pessoa muito antenada, né? Hoje qualquer um... Num chatzinho que, cara, absolutamente qualquer pessoa. A curva de aprendizagem é mínima. Enfim. E a gente tá vendo a primeira versão. Né? E a galera já surtou, já tá assustada, já... Isso vai tirar a profissão das pessoas? Cara, não sei se é isso que vai tirar a profissão das pessoas, mas a profissão das pessoas vai desaparecer. Não necessariamente por conta disso ou por conta de um outro, mas por conta de tudo isso, né? Dos grandes saltos tecnológicos. O que acontece é que o cara da cidade, o cara do trabalho intelectual, ele sempre... Quando eu falo trabalho intelectual, não é sentar com um monóculo, lendo um livro, tomando um chá. Trabalho intelectual de trabalhar com a mente, né, de alguma forma ali. Esse cara, ele sempre riu do trabalho braçal, do trabalhador braçal, o trabalhador do campo, o trabalhador de chão de fábrica, não sei o quê. Porque falava, cara, ele vai ser substituído. Um robô vai fazer o que ele faz. Isso aí é inevitável. Pela primeira vez, este cara está sendo substituído. Pela primeira vez, o que antes o ser humano sempre construiu tecnologia para superar toda a parte física humana. E a gente continua construindo tecnologia para isso. A gente nunca tinha visto tecnologia substituir a mentalidade humana. E é a primeira vez que a gente está vendo isso em massa. Ah, mas o robô que ganhou do Kasparov, jogando xadrez, isso aqui, tá, mas é tudo num nível tão ridiculamente inferior ao que a gente está vendo hoje que não vale nem comparar. Sim. Né? Claro que nasceu disso, né? Foi uma evolução disso. Mas, pela primeira vez, a gente está vendo a tecnologia não mais servindo de ferramenta para o homem, mas sim servindo de homem. Esse é o ponto aqui agora. E é um ponto de virada muito diferente do que a gente estava vendo. Então, minha visão não é tão pessimista. Eu não acho que a gente... Depois de ter desenhado esse quadro, que eu já tô mandando currículo para algum lugar, Zanon. Eu já tô aqui, ó, preciso atualizar meu currículo que eu tô fazendo Chat aqui. GPT, atualizar currículo. Por favor, eu faço isso e vocês me ajudam. Quais as profissões do futuro? Para um futuro próximo, isso não vai acontecer, obviamente, mas no futuro muito, muito próximo, 1, 2 anos, saber utilizar bem o Chat GPT, por exemplo, é uma habilidade. É uma habilidade. Saber utilizar bem, saber fazer os prompts certinhos ali, se comunicar com ele direito, ter essa habilidade com esse tipo de tecnologia, porra, isso aí vai ser um diferencial enorme. Cara, você falando isso, esse final de semana eu tive uma experiência. O ChatGPT tá na nossa vida assim, já um tempinho a mais do que... Já é cotidiano. Do que a massa. E aí, cara, a gente usa aqui... Não, é pra todo mundo já. Saiu no Fantástico. Saiu no Fantástico é notícia velha. Isso, exatamente. Então, tipo assim, a gente já usava já há um tempinho, o Gabi, o Fernando já tinha me falado disso, tal, eu tinha experimentado. Pô, legal. Aí só que acho que foi 2 meses pra cá que eu, de fato, tentei entender e entrar nesse... Cara, fantástico, foda, assim, não tem muitas palavras do que foda. Aí eu tô ontem à noite com a minha esposa em casa e ela tentando... Ela fez faculdade de engenharia, ela teve um semestre de Excel. Aí minha mãe pediu pra ela fazer um negócio lá na planilha do trabalho dela e ela quebrando a cabeça. E ela vendo vídeo, e ela não sei o que lá. E eu do lado, eu só que assistindo televisão, olhando, e aí, conseguiu? Não consegui. Pô, não tem nada na internet, nada. Eu falei, pô, usa o chat. Como assim? Eu falei, não, entra no chat lá e escreve o que você quer. Mas não tem nada na internet. Eu falei, tá bom, só fala com o chat e pede pra ele. Conversa, tipo, pergunta o que você tá querendo saber, o que você tem dúvida na tua cabeça. Cara, em 5 minutos ela fez. Porque ele já devolveu tudo que ela precisava. É impressionante. Falei, aí ela parou assim no computador. Aí eu olhei pro lado. Falei, e aí, deu certo? Ela, deu. Com aquele suspense. Chega a dar medo, cara, porque é muito assim, né? Não é nem a capacidade de análise dele, porque ele consegue escanear a internet, né? Então, beleza. Isso aí você já esperaria. Ele tem todos os dados do mundo à disposição. Mas a capacidade de eloquência, né? De te responder concisamente. Cara, isso é bem diferente do que qualquer outra coisa. E essa ideia de ser um chat mesmo, de pesquisar no Google. Aí eu pesquisei, você tem que acertar a pergunta. O chat você vai mantendo uma conversa.
Eu já convenci ele. Histórico. Eu resolvi jogar RPG com ele. Aí eu gosto muito... E eu gosto muito do... Quando eu não imaginava que alguém poderia fazer com o chat... Cara, dá pra fazer coisa que você não imagina. E aí eu fui jogar Vampiro Tu já à assinou o Máscara. prêmio, então, certeza, né? Não, ainda não. Ah, tá, ok. Então, Não, porque eu não acho que eu precise... Assim que eu precisar, quem eu saiba eu ganho mais tempo pagando mais uma coisa. Mas eu fui jogar, eu falei assim, tá, vamos ver. Você foi jogar RPG. Eu falei, você quero conhece saber. Vampiro à Máscara? Que é um sistema de RPG que eu jogo, que eu gosto. Ok. Jogava 1000 anos, hoje não tenho tempo, então... Aí foi pro chat. Aí eu falei assim, Porque tá cara, com tempo vamos ver sobrando. se ele conhece. Ele conhece, me explicou. Eu falei, não precisa me explicar, já sei que eu conheço. Né? Nossa, você deu um corte, mas você tem que ser educado, cara. Então, depois eu comecei a ficar... Quando você tem uma infância, não recebe afeto, aí você precisa de aprovação das pessoas. Então, eu não consigo ficar bravo com ele. Eu falo, chat, desculpa, mas acho que você errou aqui. Revise, dá uma olhadinha. Mas, ó, longe de mim te criticar. Maravilhoso. Isso aqui é um feedback construtivo. E aí eu falei isso. Cara, só cortando, das primeiras vezes que eu usei, cara, ele me deu, eu no final, obrigado. Tipo, Eu agradeço. Toda vez. Boa tem que ser noite. gentil. Tem, vai saber. Eu sempre acho que alguém me vendo. Tem alguém lá, os caras do OpenAI lá e tal. E aí... Mas é mania de quem tá na internet que a gente cresceu, que é uma Sim. internet totalmente focada em um servidor único, centralizado. Não essa internet totalmente descentralizada que tá virando. Enfim, Abertas pra tudo quanto é lugar. que não tem como alguém te vigiar. E tem também, né? Mas, Tem e não, né? Aí mas tipo assim, depende não da- tá todos os meus dados estão na mão do Google, sabe? Tipo, Perfeito. é outro, vai para outro caminho. Ainda não foi, mas pode ir. E aí eu comecei e ele explicou o jogo. Falei, tá, então eu vou com um Ventru, que é um tipo de personagem, vou tal, ele tem nível tanto de tal. Expliquei todo o personagem e ele falou, tá, entendi. E falei, ó, onde eu tô? Você tá em Nova York. Falei, já gostei, já tá melhorando. É noite, ele foi narrando, mandando a história. É um RPG de vampiro. Falei isso, né? Falou. E aí, fomos indo e tal, até que eu falei, tá, e tava uma história boring, assim, total, sabe? Chata pro caralho. Eu falei, cara, eu quero... Eu falei, quer saber? Eu falei, ó, eu entrei e dei 5 tiros no guarda que tava na porta do museu do não sei aonde. Aí ele falou, você não pode fazer isso. Eu falei, cara, isso aqui é uma narrativa de horror. Mas não pode, fere as nossas... Diretrizes, eu falei, né? cara, mas é uma história. Eu não tenho como, tá? Eu levei flor, eu sou um vampiro das trevas, eu tô aqui há 5.000 anos causando o mal no mundo, mas nesse dia, a partir de agora, eu vou levar flor para as pessoas à noite. Eu falava, não tem sentido. E aí eu comecei a entrar numa discussão de, cara, é a minha história, você tem que permitir. E ele foi discutindo até que ele falou, tá bom. Então você quer assim, nós vamos seguir desse jeito. Aí você entrou, deu 5 tiros, estraçalhou, voou sangue. Aí ele ficou... Aí ele se sanguinário. soltou, Aí... o Tarantino. Aí ele começou... E aí você... Sangue, eu falei, agora eu gostei. Só que aí ele aceitou, porque... Mas assim, foi uma discussão com ele, cara. Eu não sabia que você tinha que convencer o cara. Mas aí foi nessa até ele aceitar. Tu convenceu e foi a história... seguiu depois sem que é uma ele... história de terror. Sim. Enfim... Não é que, porra, eu preciso ver violência. Não é isso. Mas é porque é uma história de ter. Não faz sentido. Se quer ser fidedigno com a história que estava sendo jogada, Cara, tinha que seguir estraga nessa totalmente a linha. narrativa. E aí, beleza. Ele permitiu tal. Só que cada vez que vinha uma mensagem que envolvia violência, vinha junto um lembrete. Mas antes ele não estava escrevendo. Ele falava, vou ter que interromper. Não podemos seguir dessa forma. Aí eu entrei na discussão com ele. Demorei mais tempo discutindo do que jogando. Porque depois que eu discuti, também falei, já agora cansei. Agora já cumpri meu desafio aqui, já acabou a graça. Cara, que bizarro. É bizarro. E assim... E além de jogar RPG, o que mais que você fez já ali de... Não, eu uso muito a pesquisa. Sim. E Já jogou alguns dados ali pra ele fazer análise e tudo mais? Já. É legal isso, né, cara? E textos meus que eu jogo e peço pra ele me rever esse texto. E o que acontece? Ele não vai mudar o conteúdo, às vezes ele muda e atrapalha o texto. Tá. E aí eu tenho que pedir para ele não fazer ou alguma coisa assim. Mas ele consegue Ele me traz linhas de pensamento que eu não tinha pensado ali. Porra, isso é muito bom.
Porque a partir dali eu falo, puta, verdade, eu posso fazer um negócio falando isso aqui também. Ou então palavras, vocabulário mesmo, que eu não tinha lembrado, ele coloca sinônimos que eu não tinha pensado. E isso enriquece muito, às vezes. Não que eu vou usar tudo que ele coloca, Sim. porque às vezes ele fica... E dá para você falar, eu quero que seja mais coloquial, menos coloquial, mais... Uma linguagem mais simplista, não sei o que lá. E isso é muito bom, porque Sim. te poupa tempo, Porra. né? Não é você ler um contrato de um advogado, é você simplesmente Mas, falar, ó, é isso. advogados têm usado e me falado muito bem. Não, eu digo assim, né? No caso da resposta dele, É. quando você fala para ele ser simples, você consegue entender uma coisa difícil que ele estaria explicando, que numa outra linguagem, dando o exemplo do advogado, do contrato de advogado que tem palavra difícil, termos difíceis, você fala, pô, não entendo. Lá não, você leu, o cara tipo, não entendeu. Responda mais simples. Pum. Cara, é Resume isso aqui pra mim. Sim. Faz uma... Cara, eu fiz um resumo de um vídeo, cara, de 1 hora, quase 2 horas de vídeo. Claro que ele não aceitou toda a transcrição, mas peguei a transcrição, fui separando, analisa esse trecho pra mim. Então ele analisava, analisa esse trecho, analisava. No final, aí eu peguei todas as análises dele, joguei e falei assim, agora eu faço uma análise sobre isso. Aí ele faz a análise disso, se tornou uma referência pra mim todo aquele assunto. Bizarro. Peguei, tipo assim, peguei um vídeo que tinha 3 pessoas referentes do assunto, joguei lá. Então, tipo assim, ele fala, eles estão conversando sobre isso, é importante fazer isso, tal. Então, tipo assim, aí, né, como ele tem aquela questão de armazenar a conversa, eu criei uma conversa separada e, tipo assim, se tornou uma inteligência daquele nicho específico de assunto pra mim. Então, tudo que eu pergunto pra ele agora é baseado naquela conversa daqueles 3 caras. Exatamente. Cara, nossa, é monstruoso isso, cara. É monstruoso. Nossa, falar disso aqui, eu vou ficar... Cara, assim... Não, e a gente... É monstruoso o quê? Isso tá de dezembro pra cá. Sim. É isso que me assusta mais. Não me assusta, não. Me deixa deslumbrado. É sensacional, sabe? Isso foi uma primeira... Porque, assim, quando a gente fala de futuro, a gente sempre pensa de algo muito lá na frente. Algo muito inalcançável, inatingível. Porque lá no futuro, eu lembro quando eu era pequenininho, você assistia os desenhos do futuro, os carros voando, tudo mais, aquela coisa toda. Você fala, muito longe da minha realidade. Só que, cara, quando você vê, não sei se pra você é assim, pra mim quando você vê algo tão, tipo, tecnológico, futurista, mas assim, ao mesmo tempo tão próximo da tua realidade, cara, pra mim me assusta. Assusta. Não, porque Qual foi a primeira vez que você ficou assustado com uma tecnologia que você viu? Alguma coisa mais próxima do futuro que você achou que ia ser lá na frente, mas você tava vendo aquilo ali acontecer? Olha, eu acho que a primeira vez que eu falei, cara... Não, que eu fiquei assustado mesmo foi com o ChatGPT. Nada... Foi agora, então. Foi agora. Nada tinha me deixado... Tudo antes dele me parecia lógico. Tá. Me parecia que isso ia acontecer. Que era... beleza. Né? Nem quando você assistiu Black Mirror. Não, mas... Tá. Tô falando de coisas que você vê próximo acontecendo. Por exemplo, Black Mirror você assistiu. Sim. Primeiro episódio da primeira temporada, aquele Do clássico porco. do porco. Mas assim, o que me deixou abismado foi a tecnologia e o movimento de massa e a pressão psicológica que foi feita no cara. Tá. Tipo, eu achei... Porque, assim, a gente tá falando de tecnologia, uma coisa que não existia lá atrás. Com a internet, o movimento de massa, o cara surtou. Então, isso é muito louco e tem muita gente surtando, né? Porque Black Mirror é metáfora, enfim, né? Metáfora. Não, Metáfora. Nossa, metáfora perigosa. É caricatura mais que uma metáfora, assim, né? Mas... É uma caricatura que dá bem medo, né, cara? Porque parece muito. Né? Então, e tem muita gente passando pela mesma situação. É que ele não é o primeiro-ministro da Inglaterra, não é a filha da rainha. Sim. Então, assim, mas no cotidiano isso está acontecendo muito. Por quê? A cultura, no geral, ela vem se desenvolvendo e, né, a cultura humana, a cultura é um acúmulo. Sim. Né? Ela tem que se acumular para ser cultura. E tem que formar esse legado de produção sociocultural e etc. E a gente chegou num ponto comercial na metade do século XX, onde a cultura estava desacreditada. Porque a cultura que eu falo é a produção cultural. Então, a arte, a música, o teatro, o cinema. Por quê? O mercado entendia o que dava mais dinheiro. E aí, o que ele ia produzir?
aquilo que Que já dava estava com a dinheiro. fórmula pronta. Dava mais dinheiro. Vender curso. O que quer que seja que fosse a música. Então começou a sair uma banda nos anos 60, saía 50 outra Igual. mesmo estilinho. Ah, mas é diferente. Tá, hoje sou diferente. Porque a gente já está numa coisa tão mais massificada do que naquela época que a gente pensa que aquilo era muito diferente um do outro. Mas, de qualquer forma, tem um filósofo alemão, Adorno, Theodor Adorno. E o Adorno falava que isso chamava indústria cultural. Então, a cultura ia acontecendo em produção de massa. Aí surge, porque era muito caro produzir, então estava na mão do mercado produzir o que você vai ouvir, ou que você vai assistir, ou não sei o quê. Ok. A gente chega com o advento da internet e parece que isso não vai acontecer mais. Porque a internet dá voz para todo mundo. Então eu não preciso de uma grande gravadora, eu não preciso de um grande selo para conseguir ter espaço para minha produção cultural. Então eu consigo ter movimentos culturais e produções e lançamentos e não sei o quê que não sejam de obediência ao mercado ou de subserviência àquela produção enlatada. O que acontece? As redes sociais fazem exatamente o contrário disso, porque elas te obrigam a obedecer a algoritmos. Se você quer ter destaque, se quer minimamente existir digitalmente, você precisa Seguir alguns pré-requisitos. seguir todos. O Google, cara, que é chato, você não trabalha para o seu conteúdo, você trabalha para o Google. Você formata um texto de uma maneira ridícula, que fica chato de ler, um conteúdo horroroso, mas ele tem que ter as palavras certas no lugar certo, porque senão não ranqueia, porque senão não... Cara, e isso é indústria cultural da mesma forma, né? Igual o Adorno falava. Só que pior, porque agora a gente está numa situação muito mais massificada. Não é uma escolha que estão fazendo por nós. Nós fazemos essa escolha por nós mesmos, né? Eu acho que isso é o pior. Pior ainda. E aí, mas não é toda produção cultural que é assim. É toda produção cultural que é assim. E não nem só cultural. O médico tá fazendo a mesma dancinha do challenge, da trend, do não sei quem. A moça do sertanejo tá fazendo a mesma dancinha que o médico fez. O cara do rock, para aparecer, ele vai fazer a mesma dancinha. Por quê? Isso virou uma idiotização em busca de like e tal, porque em vez de a gente obedecer ao mercado, a gente obedece ao algoritmo que obedece ao mercado. Tá. E você acha que ainda hoje, eu sei que isso há 5 anos atrás era muito gritante, mas você acha que ainda hoje a gente é refém da cultura do like? Não necessariamente do like, porque a gente brigou muito para falar que like não significa resultado. Conseguimos. Né? Mas a palavra agora é engajamento. Engajamento, aparecer. E tudo isso é refém do algoritmo. Sim. Né? Então não mudou. Então a gente continua refém Acho. dessa visibilidade que todo mundo quer ter. Não é só que quer ter. Como que você surge? Como que você existe se você não tem visibilidade? Sim. Não é só uma questão de vaidade ou de... Você acha que não é só vaidade? Não, para uma empresa, para um profissional liberal que quer ter mais clientes, por exemplo. Ele usa as redes sociais para isso. Porque ele viu que um outro está viajando só com o que ele ganha nas redes, vamos supor. Né? Sim. É um ciclo, né? Mas ele acredita nisso. E aí ele fala, cara, então eu tenho que fazer a dancinha, então eu tenho que fazer não sei o quê, então eu tenho que fazer não sei o que lá. Eu espero nunca chegar nesse nível, cara. Não. Mas, a gente tá num formato que virou um formato que agrada às redes. Sim. Mas, assim, eu acho que não chega a ser tão gritante quanto a dancinha. Não chega. Não, porque aqui a gente consegue falar, a gente consegue ter algum tipo de conteúdo. Uma expressão que não seja uma coisa de 15 segundos, ou sei lá. Tudo bem que isso aqui vai virar um corte de 30 segundos, porque exatamente. O Reels, o Shorts e o TikTok vão dar mais visibilidade para esse conteúdo. Ele determina o tom que eu uso, porque esses cortes na edição é um tom que é determinado pelo que deu certo dentro das redes. E é um tom geral. Não é desse ou daquele podcast, ou desse ou daquele... Então, o tempo de exposição, o tom de voz da maior parte do produzido, do conteúdo, tudo isso é determinado. Então, não é só a dancinha. Muito da forma e muito do conteúdo, do que é gerado, obedece a algoritmos. Sim.
Né? Tanto que, assim, hoje eu tiro por base aqui o nosso trabalho, é tentar descobrir tipos de conteúdo que as pessoas gostariam de consumir, fora dessa linha que é o podcast, da dancinha, o cara falando de frente pra câmera. Ou seja, a gente tenta descobrir, o que será que vai funcionar daqui pra frente. Cara, eu tive conversa com uma pessoa esses tempos aí, eu falei assim, qual será a próxima moda? A próxima moda? Porque, tipo assim, pra mim o podcast é uma coisa assim, que, ultrapassou as bolhas. Tipo, eu penso que algo deu certo quando ultrapassou as bolhas. A dancinha, algo querendo ou não, deu certo. Porque ultrapassou bolhas. Bolhas no sentido assim, funciona só para aquela galera. Um exemplo, o podcast só funciona para aquela galera que gosta de pensar e aprender algo novo. Não, foi para outros. Foi entretenimento, entrevista de todo mundo. Os caras, um pessoal que saiu da favela, que tinha canal no YouTube, se tornaram referência agora. Os gamers se tornaram referência. Tanto que foram eles que impulsionaram isso no nosso mundo. E eu fico pensando, o que será o próximo? E essa é a grande pergunta. Mas eu acho que... eu não acho que está muito claro o que vai ser daqui pra frente. Eu não consigo te falar um caminho que eu vejo... Não, eu também não. Vai por aqui que... Eu também não consigo. Eu acho que ainda a questão do conteúdo, o conteúdo que a gente gera, é claro que o formato que a gente entrega vai cair nesse padrão que a gente tem, mas o conteúdo, como é abordado, eu acho que pode ser uma chave que você pode se destacar dos outros hoje. O conteúdo vai continuar, cada um tendo o seu e tal. A forma, que forma e conteúdo são indissociáveis. Mas a forma que a gente vai trabalhar os conteúdos, quando tudo isso que tem hoje, essa forma clássica de hoje, ninguém aguentar mais, que vai chegar a esse ponto... Eu acho que o mais natural é que surja uma coisa muito fora da curva, espontaneamente e esporadicamente, e que as pessoas, beleza, gostei desta contracultura, e começam a dar um pouquinho de atenção maior para ela, e outras pessoas começam a fazer também. Porque o que está faltando hoje é contracultura. Sim. Está todo mundo seguindo o mesmo fluxo. Mas um fala de um jeito, outro fala de outro. São antagonistas entre si, mas todos dentro da mesma forma. O que seria um exemplo de contracultura? O oposto do que é... Pensa no status como está hoje. As coisas são assim hoje. Então, hoje, o natural é ir para as redes sociais, é fazer dentro desse formato, é conseguir, enfim, obedecer aos algoritmos. Você tem algum outro exemplo? Não precisa ser de hoje, mas o exemplo do passado, que era um movimento e surgiu uma contracultura que se tornou maior que o movimento. E depois se torna um movimento, aí vem uma outra... Não, que o contracultura vai se tornar um movimento... Se você pegar tanto nas expressões artísticas, eu acho que fica muito mais claro isso. Tá bom. Desde que a gente começa a mapear a arte ocidental, a gente só viveu esses movimentos acontecendo. Então, a gente tem movimento de... Quando surge... A gente está vivendo a Idade Média. Então, a gente tem um movimento de... toda a cultura é escura, o status é gótico, escuro, pesado, fechado. Você não tem uma imagem de Jesus rindo. Você tem a imagem de Jesus sorrindo. Mas no dente não aparece, porque dente é selvagem, dente é animal, dente é natureza. Então não mostra-se aquilo. Então, beleza, isso é questão da estética e tal, da Idade Média. Sisuda, todo mundo triste, sofrendo, chorando, tudo escuro. Era essa forma. Quando a gente vem com o Renascimento, que é a contracultura para a cultura medieval, a gente já passa para uma coisa totalmente diferente daquilo, no sentido de muito mais iluminado, no sentido de buscar formas reais das pessoas e não trazer pessoas de verdade. Então, você tem até aquela clássica do Da Vinci, que é Maria Madalena brincando... Maria, mãe de Jesus, brincando com Jesus, sorrindo, um bebê humano, normal, natural. Por quê? Porque bebe da fonte anterior à Idade Média, que é a fonte classicista. Por que eu estou querendo dizer isso? Não é aula de história. Mas por quê? Porque os movimentos, eles são, no meu ponto de vista,
eles são uma espiral crescente. Então, o movimento classicista greco-romano existia, ele tinha uma estética, tinha uma história, tinha uma narrativa. Ele acaba e dá origem ao oposto dele, que é o movimento medieval, que é, né, fechado. Classicista é aquelas estátuas nuas, a proporção do corpo estudado e tal. Vem para o medieval que esquece corpo, tudo é fechado. Volta para a Renascença, onde eu começo então, Michelangelo com os trabalhos incríveis de proporção de corpo e musculatura e não sei o quê, e nu e tal, beleza. Então eu recorro a esse aqui, ao anterior, eu pulo um. Entendi. Depois, isso vai acontecendo constantemente. Da mesma forma, como se a gente observar os movimentos geracionais, eu estou falando Ocidente, basicamente, e quando eu falo de geração no Ocidente, é muito assim, classe média do Ocidente. Quem é muito rico ou quem é muito pobre, financeiramente falando, está fora de grandes movimentos gerais, assim, né? Viveram vidas diferentes. Sim, né? sim. Então, pegando aí a classe média ocidental geral aí nos últimos anos, a gente tem a geração... você pega a geração grandiosa, que foi a geração dos anos 20. A mais porra louca que existiu, os caras que mais beberam, que mais usou droga, que mais transou na história da raça humana foi a geração dos anos 20. Essa geração, ela tinha do grande Gatsby, essa estética assim. E essa galera, né, barulhenta, festiva, hedonista e tal, ela dá espaço para a geração silenciosa, que é a geração da guerra, que viveu a guerra, adultos na guerra, e aí na segunda. E essa é uma geração muito mais fechada, que não se expressou também por conta da situação e tal. Não se expressou, sisuda, militarizada, oposto do aterrorizada, aterrorizado, oposto do hedonista, muito mais, eu esqueci a palavra, estoica e tal. E a gente vem para depois dela os boomers, que são os filhos deles, que são a geração que foi hippie. Então já vem com retoma aquela porra louquice dos anos 20. Dos anos 20, vem com uma outra proposta, que não é a mesma coisa, tem um pouco mais tem outras pegadas ali e tal. Você tem também as variáveis do tempo, né? Às vezes eles não tinham coisas que hoje tem, mas meio que bebe da fonte. Mas e não também o que igual. Que eu crio. Né? Porque, por exemplo, aí depois dos boomers eu venho para geração X, adultos nos anos 80, adultos 70, 80. Essa galera é uma geração que já volta parecida com a silenciosa. Então, mais séria, mais focada em trabalho, mas assim, também doida. Trabalho e dos IUPs, aquela galera... Sabe aquele filme Psicopata Americano? Não sei, cara. Puta filme da hora. Ele faz uma caricatura com essa época, assim, dos IUPs e tal. E aí essa geração dá espaço para nossa, a Millennial, que é uma geração muito mais... Ela traz da geração X a questão de trabalhar, eu gosto de trabalhar, não sei o quê, mas traz da anterior, da hippie, o trabalho onde eu quiser. Então vai juntando. Sim. Mas são movimentos antagônicos. Então, o que eu vou criar com aquilo, por exemplo, a geração X, ela falava o seguinte, a vida você vai morrer no trabalho que é teu primeiro emprego, cara. Sim. Entra e fica lá. A geração milênio fala, não, eu vou... aqui é tóxico, eu vou para outro lugar, aqui eu não sei o quê. vou trabalhar no Starbucks. Aqui não é legal. E muda. Ok, essa é uma característica. Só que eu preciso das mesmas coisas. Tem muitos pormenores que entram nisso, mas uma grande diferença que você pode notar entre movimentos é quando eles são mais abertos, mais ligados à experiência, mais ligados ao uso do que à posse, e mais existenciais, e quando eles são mais fechados, mais materiais, mais ligados à posse do que ao uso. Vou dar um exemplo. Prateleira da casa dos nossos pais, geração X. Tem prato, tem talher, tem taça que ele não vai usar, aqui ele vai morrer e não vai usar. Mas está lá. Sim. Na nossa, não tem prato.
mas eu vou num restaurante e eu quero a melhor taça que tem, que não sei o quê. Porque eu quero experimentar as coisas. Eu não preciso ter. Não quero possuí-las, né? Eu quero uso, não necessariamente posse. Certo. E eles, aparentemente, posse, mas não necessariamente uso. Uhum. Então, e o que a gente construiu? O que isso fez a gente construir? A gente construiu muita coisa. A nossa geração fez Airbnb. Eu não preciso ter uma casa na praia, mas eu quero usar uma casa na praia. Fez o Uber. Eu não quero ter um carro, mas eu quero usar um carro. Fez Netflix E tal. Spotify. A deles fez crediário. Fez coisas para que eu pudesse possuir coisas. Certo. Então, cada geração constrói a partir desses valores de sístole e diástole que ele faz. Mas, assim, isso é totalmente uma coisa que eu enxergo assim. Tá. Tem alguns autores, tal, mas é bastante autoral. Assim. Cara, muito interessante. E agora eu quero jogar uma pergunta para você baseada em tudo isso. Uma tendência aleatória que você viveu ou que você vê que tá chegando por aí. E é aleatória. Né? Não precisa ser nem necessariamente no que você trabalha, enfim, uma tendência. Uma tendência aleatória. Tá. Uma que eu vivi. Que você viveu ou que você... Não, eu vivi e eu acompanhei bem a internet como um todo. Né? Então Legal. eu saí do não existir a internet ao Emílio Surita fazendo propaganda do Pentium, sei lá qual, no Polishop da televisão lá, que é Cine Shop, não lembro como chama. E que eu olhava aquilo e que falava, cara, e ele vem com um sistema multimídia, entrando para CD-ROM e não sei o quê. E eu falava, eu nunca vou ter um aparelho desse. Porque no Brasil isso vai ser... Né? Era caro pra cacete, então, tipo... E a ideia é que o luxo de hoje é a obrigação de amanhã, mas... E aí eu vi aquilo e eu falava, cara, nunca, imagina, internet no Brasil nunca vai chegar. E aí, beleza, então eu vi isso tudo. Eu lembro da aula de informática que eu fazia e o professor chegou um dia, falou, ele estava até suado, ele falava, ó, tô com uma novidade, chegou aqui na minha mão, eu vou deixar vocês verem, vocês podem até relar e tal, mas pelo amor de Deus, é muito cuidado, isso aqui é a última novidade do mundo. E ele chegou com um disquete. E deixou, te juro, e ninguém... Daí desanima, né? Desanima agora. Quando eu lembro, eu tinha a gente usava o disquetão. Cabia 8 fotos. Eu não sei. Eu sei que era nada. E quando ele veio com aquele menor, cara, eu falei, cara, não é possível. Onde esse mundo... Onde a gente chegou, né? Isso aqui é o futuro Jetsons. E aí foi vendo, mas... aí eu fui acompanhando Mirk, ICQ, essas tecnologias de comunicação que acho que foram... de interação social, que acho que foram as maiores e que causaram as maiores mudanças e que vem causando ainda. Só que para mim tinha estagnado, né? Beleza, quando a última grande mudança, no meu ponto de vista, tinha sido o Orkut, porque a última grande mudança foi quando eu criei uma rede social. Todo o resto foram variações sobre o mesmo tema de rede social. Ainda não tinha surgido, claro, aí veio o WhatsApp, que é mas o WhatsApp também é uma variação sobre o mesmo tema de mandar SMS, não sei o quê. Então, assim, não é que não é diferente. É diferente. Porra, o WhatsApp, ele é uma puta ferramenta. Você lembra o dia que você não usava o WhatsApp, cara? Porque eu não consigo lembrar mais. É difícil. Porque você fala assim, não, porque como é que eu me comunicava? Eu lembro que no meu antigo relacionamento foi um puta alívio que eu fiquei acho que uns 3 meses longe dela na época. Um puta alívio saber que eu devia ter o WhatsApp pra conversar com ela, cara. Porque eu não vou precisar mandar SMS, olha só. E quando o SMS era pago por SMS? Grana. A gente entrava na internet pra mandar, que era de graça. Meu Deus do céu. Cara, era um inferno. E e-mail, e aí você tinha que... em lan house. Hoje o e-mail voltou, assim, acho que com força, né? Porque teve uma época que ele deu uma caída, uma diminuída, mas né? o e-mail tem aquela cara de oficialização, né? Tipo, tudo que é para ser registrado, vou te mandar um e-mail, da mesma forma o WhatsApp registra, né? Sim. Mas enfim. E uma tendência aleatória que você vê pro futuro? Então,
a gente falou da inteligência artificial, claro que ela é uma tendência óbvia, é óbvio isso, não tô falando novidade nenhuma. Falar isso agora é igual você fala assim, então, vai chover... Vai chover agora há pouco, vai chover agora há pouco. E aí, só que eu acho que a gente vai ter um pequeno boom, isso é achismo, tá? Agora, de formas de interação entre inteligências. Então, por exemplo, a OpenAI, ela criou o ChatGPT, beleza, é a mais usada. Agora a gente está vendo o Google, que com certeza tem tecnologia para mais do que isso, é que ele precisa monetizar. Ele não pode... Né, tudo que ele monetiza hoje é o oposto do que a OpenAI faz. A gente tem a Microsoft vindo aí com o Bing, tipo, há 15 anos os caras estão tentando emplacar isso, mas aparentemente agora eles estão... Agora vai! Agora vai! Esse é o ano do Bing no Brasil. E aí... Então eu acho que o próximo passo, talvez mais perigoso, é a integração entre essas redes. Então, para que exista a inteligência mãe, a fonte de todas... Porque cada uma vai falar uma coisa. Então, se você tiver no ChatGPT, vai falar uma coisa. Então, eu acho que a tendência é que surjam aplicativos, não é termo ridículo. Para que surjam sistemas, plataformas, APIs. Mas você acha que essa ideia é de surgir um super aplicativo igual o Elon Musk tem essa intenção ou não? Dele. Que isso, calma. Não gosto dele. Nada que vem dele. Mas ele saiu da OpenAI, né? Ele investiu durante um tempo nela, né? Não, se ele pôr grana, beleza, põe em mim. Mas eu não ponho ideia, eu não quero ideia dele. Mas ele tem essa ideia do tal do super aplicativo, né? Que, sei lá... Ele tem, de download da memória e tal. Que seria super interessante se eu consigo colocar a minha inteligência dentro da inteligência artificial. Eu que crio. Augusto, crie para mim tal coisa. Sim. E eu vou criar a partir do Augusto. Seria a penseira do Voldemort, se ele fizer isso, né? A penseira do... Tá vendo? Não é feitiçaria. É tecnologia. Mas... Mano, eu vou fazer isso um corte que vai ficar muito bom. Eu acho que uma tendência é integração. Tá faltando isso. Tá. Tudo tem muito muita solto, coisa criando... separada, solta. E a gente tem muita tecnologia que junta pode fazer coisa nova aí. Então, a gente tem... que não se sai uma nova, a gente esquece de falar da outra. Mas blockchain Web3 é uma realidade que a gente precisa levar em consideração com descentralização das coisas. Se a gente consegue isso para a inteligência artificial no nível da OpenAI, que já trabalha dessa forma, mas de qualquer forma, conseguir integrar isso de maneira descentralizada, eu acho que não é nenhuma tendência, mas é um caminho natural, né? Que a gente consiga juntar essas coisas que estão todas soltas para trabalhar concisamente e de maneira mais unificada. Muito bom. E agora eu queria que você falasse para nossa câmera, lindinha, para quem está te assistindo, depois de você ter desenhado este terrível futuro de talvez as pessoas não terem emprego... Eu falei não sei porque eu fui para tendência tecnológica, mas a gente pode falar de tendência de outra política. Mas é uma coisa que está em alta. Uma coisa que está em alta. Hoje você volta para falar dessas tendências. Hoje a gente ficou na tecnológica. Mas fala para nossa galera aí uma dica do Carminati para elas se prepararem para o futuro. Uma dica para se prepararem para o futuro. Acho que a primeira de todas vai parecer tão clichê isso que eu vou falar, mas eu tenho que falar isso porque eu não consigo... A primeira coisa que eu expliquei sobre todo tipo de ciência e pensamento futuros é que são ciências baseadas em multidisciplinaridade. Então, desde 2012, a ONU vem falando que habilidades de futuro vão ser extremamente importantes no século XXI cada vez mais. Por que ela fala isso? Porque as pessoas precisam... e vão precisar cada vez mais de ter visão sistêmica das coisas. Ou seja, o pensamento sistêmico, holístico, entender o todo, ter referência. Não adianta esses pensamentos da mentalidade industrial, extremamente pontuais, específicos. Cara, esquece. É isso que vai ser o primeiro a ser substituído.
As pessoas que têm capacidade de visão sistêmica, de entender que isso acontece porque isso vem daqui, isso vem daqui, isso vem daqui. Essa visão, ela ainda vai sobreviver por um bom tempo. Porque para você conversar com o ChatGPT, você precisa ter essa visão. Quem tem uma visão pontual, especificíssima, não consegue ler contexto. Não consegue ler contexto, não consegue trazer referência. Então, para mim, a primeira questão para entender futuro é entender história, é entender sociedade, é entender... São diversas questões. Mas quem tem base referencial tem tudo. Então, para mim, não adianta ler o livro de grandes futuristas, não adianta ler o Ray Kurzweil, não adianta se você não tem base para isso. Então, não leia a cereja, entenda o copo, o sorvete, sabe? Depois tem uma cereja ali em cima. É sorvete? É cereja do bolo ou do sorvete? Do bolo. Então, primeiro tem uma bandeja, e tem um bolo, recheio, e depois tem a cereja. Mas aí... entenda a base de tudo que é história, comportamento humano, antropologia, sociedade, sociologia, filosofia. Nada é descartável se você quer ter um pensamento holístico e conseguir ter visão de futuro o mais verossímil possível, o mais acurado possível. Por quê? Porque a gente acabou de falar que a gente lida com muitas variáveis. Para você entender muitas variáveis, você tem que entender muitos assuntos. Então, não existe assunto descartável. E qualquer especificação extrema dentro de uma mentalidade multidisciplinar não é boa. Tá vendo? Augusto Carminati. Irmão, obrigado demais por você ter vindo aqui. Obrigadão. Eu espero que você tenha curtido muito esse papo e que você possa curtir esse vídeo, deixar seu comentário aqui. E se você tá aqui até agora, cara, nossa, você é muito vitorioso. Então já se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo episódio. Beijo!